Olá, que bom que nós estamos juntos nessa aula, tendo a oportunidade de hoje estudarmos aí a quinta lição e temos a oportunidade de pensarmos dentro desse trimestre acerca de vários assuntos. E hoje eu quero convidá-lo para pensarmos sobre o tema Vencendo o Abatimento da Alma. E eu quero convidá-lo a, no Salmo de número 42, estarmos estudando isso. E eu quero deixar como versículo, base para este momento, o versículo 11, na palavra de Deus, que está escrito assim, Salmos 42, 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Meus amados, a gente tem vivenciado como brasileiros um tempo bastante difícil, um momento complicado em que muitas questões, ansiedades, preocupações, algumas questões que envolvem a vida e o emocional das pessoas têm sido, de alguma maneira, perturbado pelas questões da vida, pelas questões do que tem acontecido. E a pergunta que fica sempre, como é que a esperança vai nos ajudar, ou como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos dos mais diversos que tomam conta da nossa vida e afetando a nossa vida emocional, nosso emocional. A gente tem visto aí um crescimento de muitas pessoas que têm vivenciado a ansiedade, a depressão, a angústia neste momento. E aí a gente para e pensa a partir do Salmos 42. E o que eu quero deixar assim como destaque para você, nessa hora que estuda comigo, esse Salmo 42. Primeiro que o Salmo 42, para você entender, ele é um salmo de lamento, é um salmo praticamente assim, como uma canção de alguém que sofre e que está completamente perturbado. Por isso que você vai ver que no decorrer daquilo que nós vamos destacar aqui, essa pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha vida? O Salmo 42, ele é um cântico dos coraitas. E quem eram os coraitas? Os coraitas você vai encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 19, e também em Números 16. Os coraitas, eles eram responsáveis, pela adoração, eles eram responsáveis pela questão, de compor a adoração ao Senhor. Em tempos de culto, em tempos de ajuntamento, lá estavam os coraitas adorando ao Senhor. E aí, esse Salmo 42 é chamado como masquil, dos coraitas, que sugere uma ideia assim, de um cântico que trazia lições práticas para aquelas pessoas, como informações e também como ensinamentos. E quais eram os principais desafios? Os principais desafios era enfrentar os dias de perturbação, os momentos difíceis ou talvez os momentos piores da vida de cada pessoa. E aí então, dentro desse Salmo 42, eu destaquei 4 ensinamentos que vale a pena nós estudarmos nesse dia. O primeiro ensinamento, ou o primeiro conselho que a gente precisa vivenciar para enfrentarmos os dias maus, que em dias de desesperança, a gente precisa buscar a Deus. Em tempo de desesperança, busque a Deus. O versículo 1 e 2 vai dizer assim, como a corça brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O que eu quero pensar com você
nesse momento. O salmista, ele estava vivendo um desafio aqui, tanto um desafio circunstancial, quanto um desafio também presencial. As circunstâncias e um desafio da presença, vamos dizer assim, de algo presente, de um momento presente. Então ele trazia no seu interior aquele aperto no coração. Ele trazia no seu interior um sentimento, né, de angústia. Daí ele quer comparar esse momento como um momento em que a corça, ele vê a corça, né, no deserto. Então, ele para naquele momento ali e ele diz assim como a corça, ela suspira por águas, ela, né, busca águas, assim é a minha alma tem sede de Deus. É interessante a gente pensar que essa palavra corça, né, ou servo, vamos dizer assim, servo com C, né, essa é uma figura da fêmea, do veado, né? Então, é interessante que ele estava olhando aquilo ali e se comparando com a situação. Assim como a corça suspira pelas águas, assim tem a minha alma sede de Deus. E o que é importante é que as águas, elas nunca estavam ali, né, na superfície, nos pés da montanha. Não, as águas no deserto, elas sempre estavam no alto da montanha. Lá é que estavam as torrentes de água, lá é que estava a água viva, né, aquela água que iria saciar a sede. E aí, então ele diz que ele tinha sede de Deus, ele tinha sede de contemplar a partir dos elementos da natureza, ele conseguia contemplar o seu interior. E aí então ele vai dizer nos versículos seguintes que 2 vezes aqui ele fala sobre a questão do seu anseio por Deus, e em 4 vezes ele vai se referir, né, à pessoa, à presença preciosa do nome de Deus, né? Então ele vai dizer o seguinte: olha, a fonte é o alívio. A fonte de águas é a proteção, é aquilo que me traz segurança, é aquilo que me traz realização. A pessoa de Deus é a fonte de água que eu preciso nos momentos de sede, nos momentos em que a minha alma tem necessidade de ser alimentada. E ele sabe nesse momento que só Deus satisfaz a vida do homem e as necessidades do homem. Por isso é importante para nós essa questão de buscarmos Deus nos momentos de desesperança. A nossa esperança, ela se alimenta nas promessas que Deus tem para a nossa vida, né? Então é importante acreditarmos nisso. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele vai dizer assim, e eu quero compartilhar com você: a melhor coisa da vida é estar com Deus. E a segunda é desejar de Deus. Porque ao estarmos com Deus, ao desejarmos Deus e ao encontrá-lo, nós podemos vivenciar a satisfação com tudo que Ele é para cada um de nós. Então, em tempo de desesperança, a gente precisa pensar na realidade do salmista. Eu preciso buscar Deus. Minha alma tem sede de Deus. A segunda questão que eu penso que é importante destacar: em dias de desesperança, leve ao seu coração a mensagem que fortalece. Versículos 3 a 5 vai dizer assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação
da sua presença. A gente pode destacar aqui que o salmista, ele fala de lágrimas. Ele fala de perturbação da alma. Ele fala sobre uma pergunta, um questionamento. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos essa pergunta frente a uma enfermidade que não foi curada e levou alguém ao óbito. Às vezes diante de um acidente em que alguém também vai ao óbito. Diante de um câncer, de um diagnóstico médico, de dizer, olha, não tem jeito. Muitas pessoas já ouviram assim, onde está o seu Deus? Que não trouxe o livramento, que não deu a resposta que você precisava. E é interessante a gente parar e pensar que muitas pessoas têm esse grito, até mesmo quando nós enfrentamos um problema emocional e que queremos resposta diante da crise que experimentamos. Onde está o meu Deus neste momento? E esta era a questão do salmista. O salmista apresenta angústia também ao se lembrar de algumas coisas que naquele momento era comum ele viver o saudosismo. E uma das coisas que ele trazia à memória eram os cultos públicos que aconteciam naquele momento em que ele estava vivenciando, das idas às festas, onde possivelmente eles ali tocavam as suas músicas, adoravam junto com a congregação, e ele diz que sente alegria quando ali eles iam à casa de Deus para festejar, mas ali agora nesse momento ele não estava vivenciando. E aí então ele chega no versículo 5 pregando para ele mesmo e lembrando em meio à angústia algo especial. Alma, por que você está abatida? É como se ele pudesse dizer assim, ô pessoa, veja bem, como se ele chamasse pelo seu próprio nome. Por que você está perturbado? Por que você está aflito? Por que você está dessa forma? Por que você está se questionando? Espera em Deus, porque ainda você louvará a Deus. Ainda você poderá desfrutar da salvação em sua presença. Então, eu quero pensar com você isso. Em dias de desesperança, leve para o seu coração a mensagem que lhe fortalece. Qual a mensagem que lhe fortalece? Espera em Deus. É só por um tempo. É só mais um pouco. Espera em Deus, Ele continua no controle. Espere em Deus e não deixe que esta pergunta, onde está o teu Deus, tire de você a expectativa da esperança. Mas ainda, em terceiro ponto, terceira lição que eu tiro no versículo 6 a 8. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Em tempo de desesperança, lembre-se de Deus. Lembre-se de quem Deus é. É interessante que o cenário aqui muda. Parece que ele chega um momento em que ele prega para ele. Espera em Deus, ele termina assim, espera em Deus, a salvação ainda virá. Era como se ele pudesse respirar. Mas aí logo em seguida, mais uma vez, ele vai dizer, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está angustiada. Dentro de mim a minha alma está abatida. É mais ou menos um quadro de alguém que vive uma emoção abalada. Mas esse cenário ele aqui, quando muda, ele sai então do deserto. E ele vai lembrar lá do momento em que ele está, nos altos das montanhas. Ele vai mencionar esse lugar
alto onde brotam as nascentes do Jordão. E o que é interessante é que no versículo 7 ele usa esse termo, um abismo chama outro abismo. O que ele queria dizer com isso? E eu quero dizer para você que era o movimento das águas turbulentas. Porque lá em cima na montanha, onde jorra realmente a água, onde brota a água, é como se fosse uma cachoeira, uma questão mesmo de turbulência, que é chamado de catadupas, né? Então, existe ali o movimentar das águas, dessas águas turbulentas frente às enxurradas, principalmente nos dias de chuva. E aí então ele faz essa comparação de uma alma bagunçada, de uma alma removida, de uma água mexida, de uma alma completamente envolvida por a questão, assim como Moisés disse lá em Gênesis, a terra era sem forma, vazia, naquele movimentar ali. Essa era a ideia que o salmista está trazendo. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Essa ideia aqui do versículo de número 7, né? As catadupas, um abismo chamando outro abismo. Era como se ele estivesse realmente com esse sentimento. Mas no versículo 8, ele vai dizer na sua oração que ele tem uma certeza. E aí então parece que é assim um momento de alívio. Em meio à tempestade, em meio à turbulência, em meio aos momentos difíceis, ele vai na sua oração dizer o seguinte: eu conto nos dias maus com a misericórdia do Senhor. Nos dias difíceis eu conto em oração, não só com a misericórdia de dia, mas à noite eu conto com um louvor a Deus. Ele vai dizer: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, e a oração ao Deus da minha vida. Em meio aos dias difíceis, contar com a misericórdia de Deus é trazer em nós um novo cântico, um cântico de esperança, um cântico a Deus. É interessante a gente perceber isso. É interessante a gente entender que muitas vezes os cristãos, eles vivenciam, né, e são influenciados por um misto de pregações que ouvem ou que participam, em que começam a achar muitas vezes que os dias maus acontecem porque o diabo está no domínio, ou que os dias maus que fazem com que haja uma inquietação no coração é aquilo que alguns aí têm defendido, a seta do diabo, uma seta do diabo, uma interferência do inferno. E aí daí as pessoas começam a experimentar um misto, né, de palavras, de jargões, de frases de efeito. Mas é interessante que as ondas agitadas para o salmista, no versículo de número 8, ele vai dizer que em meio a tudo isto que ele estava experimentando, ele consegue entender que as ondas, o movimentar da questão, tinha a mão de Deus. A misericórdia de Deus poderia mudar aquele quadro. Que toda a situação que estava acontecendo eram as ondas de Deus, as tuas ondas, no versículo 7. As tuas ondas estavam como que passando por mim. Ele entendia o seguinte: Deus, o meu Deus, continua no controle da minha vida. O meu Deus sabe do que eu estou vivendo, sabe do que eu estou passando. Mas, em quarto lugar, a gente pode também estar pensando que em dias de desesperança, a sua esperança, ela é renovada através da perseverança. Persevere.
versículos de número 9 a 11, vai dizer: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado? Por causa da opressão dos inimigos? Como com ferida mortal em meus ossos, eles me afrontam. Os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Eles me afrontam com isso. E aí no versículo 11 ele vai dizer: mas por que estás abatido, a minha alma? Ele repete isso. Por que estás abatido, a minha alma? Por que você está perturbada dentro de si? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e é o meu Deus. O que eu quero pensar com você aqui? O salmista, ele revela, através dessa sua palavra aqui, que o seu interior tem dúvidas, tem perguntas, tem questionamento. Servo de Deus passa por isso. Servo de Deus passa por esses momentos. E eu quero lhe dizer que isso não é incredulidade. Isso faz parte da sua humanidade. Isso faz parte do seu dia a dia. Servo de Deus, em meio aos problemas, ele vivencia um momento em que ele para, olha para dentro dele mesmo, olha para a questão externa, e a pergunta é: por que estás abatido, a minha alma? Mas é importante a gente entender a perseverança, a necessidade de permanecer firme. E aí a gente começa a entender que ele faz algumas perguntas. Primeiro, por que esqueceste de mim, ó Deus? Olha aí um coração angustiado. Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? Era como se ele dissesse isso para Deus. Cadê o Senhor? Por que me perguntam onde está o seu Deus? Eram questões, eram questionamentos dele como humano, como servo de Deus. A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em pregar para si, em trazer para si a esperança e as convicções que ele tem dentro do coração. Deus permanece no mesmo lugar. Ele vai me ouvir. Ele é a minha salvação. Às vezes, meu amado, as nuvens escuras parecem permanecer sobre a família, sobre as finanças, sobre o dia a dia, sobre a saúde. As lutas podem ser terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, do Emanuel, o Deus conosco, que nos ajuda em todo o tempo. Uma das atitudes que o cristão precisa entender é não se apressar nunca em exortar quem quer que seja, porque não existe nada cruel no meio de um sofrimento de alguém, uma pessoa chegar e fazer essa pergunta: onde está o teu Deus? Nunca faça essa pergunta para alguém que esteja em questionamentos. Nunca faça essa pergunta para quem está em luto chorando a dor da perda. Nunca faça essa pergunta para alguém que esteja com sintomas depressivos. Onde está teu Deus? Essa é a pergunta dele. Você não vai ajudar ninguém com essa pergunta. Era assim que o salmista estava. O questionamento dele era: por que as pessoas estão me perguntando onde está o meu Deus? Em meio ao sofrimento, você acolha. Em meio ao sofrimento, não faça como os amigos de Jó, que só chegaram para destruí-lo com palavras destrutivas ou com acusações. Alma, por que estás abatida? Diz o salmista. Por que estás abatida?
nem tudo está perdido. Espere em Deus, ele responde. Ele fala, pergunta a ele e responde a ele mesmo. Deus está no controle. Por que estais perturbada? Espera em Deus, persevera. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso passará. Não esqueça, alma. Ele pregando para ele. O Senhor Deus é a salvação. O Senhor Deus vai nos fazer vê-lo. O Senhor Deus estará intervindo em nosso favor. Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor meu. Era assim que o salmista estava dizendo. Concluindo, eu quero dizer para você que em meio à desesperança, nada como nós olharmos para as promessas e para o cuidado de Deus. Quando a gente vai no texto de Romanos capítulo 8, há uma série de perguntas que Paulo faz ali no seu momento final do capítulo 8, em que ele traz para nós declarações lindíssimas. Nos versículos de número 31 a 39, as declarações dele é exatamente o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Quais coisas? Se você ler o capítulo 8 atentamente, você vai ver que ele estava falando acerca de muitos desafios e de muitas lutas. Mas quando ele chega no versículo 31, ele vai dizer, diante de todas essas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco. Se por meio de Cristo, por amor a cada um de nós, Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele vai nos abandonar? De forma alguma. Como não descansar nele diante de tanto amor? Diante da certeza de que em todas essas coisas somos mais do que vencedores? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem nos condenará, ele pergunta. Quem nos condenará? Quem vai nos condenar por algo se nosso perdão eterno está garantido em Cristo? Além de nos justificar, nós temos um intercessor pleno que sabe dos nossos sofrimentos e das nossas lutas, que sabe como interceder por nós, como ser esse mediador pleno, que sabe dos nossos sofrimentos e que nos deu o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O salmista vai dizer, porque estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus. A certeza nossa hoje, que vivemos com as verdades do Novo Testamento, é porque estás abatido, ó minha alma, se a presença de Deus está em nós. O que nos separa de Deus? Tribulação? Angústia? Fome? Nudez? Espada? A certeza que temos é que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que nele nós somos mais do que vencedores. Que Deus lhe abençoe. Que essas lições fiquem na sua vida e que a graça de Jesus lhe acompanhe. Um abraço e que esperemos mais no Senhor em tempos difíceis. O Senhor está conosco.